Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando onde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus e eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, onde você vai perceber aqui nesta mensagem que muitas pessoas elas acham que conhecem a Deus. Estou falando muitas e não todas. Há muitas pessoas que acham que conhecem a Deus, só que na verdade não conhecem. Então, o que fazer, pastor, para conhecer a Deus? O que fazer para Cristo habitar em alguém através do Espírito Santo? Eu vou te mostrar dentro da palavra, porque muitas pessoas elas estão equivocadas, iludidas. Muitas pessoas elas estão completamente enganadas dentro da igreja e não percebe, não se dá conta, vivendo de ilusão, vivendo de teoria e não na prática. Por isso que é bom a gente estudar as escrituras, para que a gente nunca deixe se levar por ninguém. E o que há de pessoa deixando se levar pelos outros e não por aquilo que na escritura está escrito, esta é a razão ou a finalidade, queridos, de ter tantas pessoas sofrendo e elas nem percebem, vivendo simplesmente a teoria e não a prática da palavra. Efésios capítulo 3, versículo de número 16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Percebe o versículo 17? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos enraizado e alicerçado em amor. Ou seja, para que Cristo possa habitar pela fé no coração de alguém, esse alguém precisa estar enraizado e alicerçado no amor de Cristo. O que significa um alguém enraizado? Uma árvore enraizada, por exemplo. Uma árvore, quando ela está bem enraizada, ela vai produzir fruto. E aqueles frutos, ela vai servir para alimento. Assim, um alguém, quando está enraizado ou alicerçado no amor de Jesus Cristo. Quando alguém está enraizado no amor de Cristo, o próprio Espírito de Deus vai ganhar espaço na vida daquele alguém como uma árvore. E quando esse alguém está enraizado no amor de Cristo, o amor de Cristo nesse alguém vai crescer. E esse alguém em qual o amor de Cristo cresceu, esse alguém vai alimentá-la a outras pessoas com o fruto do amor, ou com o fruto do Espírito Santo, porque o amor de Cristo cresceu neste alguém. O amor de Cristo desenvolveu neste alguém. O amor de Cristo produziu fruto na vida desse alguém. Mas para isso, esse alguém é necessário estar enraizado no amor de Cristo, para que o amor de Cristo nesse alguém cresça. Percebe? Um alguém deve estar enraizado no amor de Cristo. O amor de Cristo cresce nesse alguém, produz fruto. E agora, quando o amor de Cristo produz fruto na vida de um alguém que está enraizado no próprio amor de Cristo, esse alguém vai alimentar outras pessoas com amor, vai alimentar outras pessoas com santidade, vai alimentar a outras pessoas com os frutos do Espírito Santo, com amor, a bondade, a longanimidade, a compaixão, a fraternidade. Esses são alguns dos frutos do Espírito Santo de Deus, o qual todo cristão, todo crente deve alimentar-se do mesmo, para que de igual modo você possa alimentar outras pessoas. Recentemente, queridos, tinha tantos cristãos, aliás, quase todos, não estou generalizando, mas quase todos, eu diria aí 98,9%, contaminando as pessoas com divisão, ódio, discórdia. Eu vou ser claramente aqui, de pregador a membro, que estava contaminando as pessoas com discórdia, ódio, divisão. Não era o Espírito Santo que estava em nenhum, era o pecado, o espírito do diabo. Porque o ódio, a discórdia, a divisão não é fruto do Espírito Santo.
Aliás, eu aproveito a perguntar a você que me ouve do outro lado de algum lugar. Você já se reconciliou com Cristo? Estou falando daqueles que estavam andando no ódio. Se você não se reconciliou, se arrependa, queridos. É tempo de arrependimento. É tempo de conversão. As pessoas esquecem rápido. As pessoas esquecem rapidamente das coisas erradas que muitas fazem e continuam seguindo e aplaudindo o erro de muitas pessoas. Eu vou repetir o que eu falei. A discórdia, a ódio, a divisão não é fruto do Espírito Santo, é fruto de pecado. O que significa que não era o Espírito Santo que estava em nenhuma dessas pessoas. Espero que você que está me ouvindo não seja uma delas. Mas se era, se arrependa, se reconcilie com Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de conversão. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de consertar-se o erro que lá atrás foi cometido. É tempo de viver em espírito, andar em espírito, em santidade, se arrepender de corpo, alma e espírito, fazer certo daqui para frente, esquecer o que passou e não mais cometer os mesmos erros, fazer certo daqui para frente. Porque aqueles que estavam causando discórdia, ódio, divisão, não era o Espírito Santo, porque esse tipo de coisa não é fruto do Espírito Santo de Deus, não é coisa de crente. Começando pelos pregadores muito desviados da fé. Muitas pessoas seguindo, aliás, cuidado para que você não esteja seguindo ou aplaudindo o erro de outras pessoas. Como diz aqui a Bíblia, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando enraizado e alicerçado em amor. Alguém enraizado no amor de Cristo, o amor de Cristo vai crescer naquele alguém e vai produzir naquele alguém fruto de arrependimento, fruto de conversão, de santidade. E são esses frutos que todo crente, começando pelos pregadores, deve levar ou alimentar as outras pessoas. Tinham tantos aí se alimentando de contenda, ódio, discórdia, como eu falei, divisões. Não é fruto do Espírito Santo, não. Repita, cuidado para que você não seja um desses. Alguém que está enraizado ou alicerçado no amor de Cristo, nada pode derrubá-la. Alguém que está alicerçado no amor de Cristo, o alicerce bem construído, nada pode derrubar. Mas vê se tem muitos cristãos aí caindo, alguns caindo pelo pecado, outros caindo por causa do próprio ódio, por conta da ignorância, outros caindo por estar envolvido com coisas erradas. Enfim, tem tantos espiritualmente que está caindo e as pessoas não percebem. Sabe o que é isso? O que lá atrás foi plantado. O que se planta ontem, a colheita vai chegar no dia de hoje. E o que plantamos hoje, vamos colher no dia de amanhã. Então cuidado, querido, não entre no embalo de ninguém, não vá na pilha de ninguém, não siga homens, siga Jesus. Não siga o que as pessoas ensinam, não deixe se iludir, se levar pelos outros, mas observe o que os outros falam, se está de acordo com a palavra de Deus. Por acaso Deus condena alguém? Por acaso Jesus Cristo odeia alguém? Por acaso Jesus Cristo veio para causar divisão, discórdia? Não. Ele amou a tudo e a todos de igual modo. A tudo e a todos de igual modo. Então não deixe se iludir, se enganar com tantos erros que nós vemos, arbitrariedade, tanta ilusão, tanto engano. E as pessoas elas não se dão conta. Mas é o que a Bíblia diz, a partir do versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Eu só posso compreender tudo isso, se eu estiver enraizado ou alicerçado no amor de Cristo. Se eu não estiver enraizado ou alicerçado no amor de Cristo, eu jamais poderei compreender ou entender qual é a largura, o comprimento, a altura ou a profundidade do amor de Jesus Cristo por mim. Eu não sei se você entende isso. Aí ele disse no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Percebe? Conhecer o amor de Cristo, do qual excede todo entendimento. Então, onde está o entendimento? No amor de Cristo. E o que fazer para conhecer o amor de Cristo? Conforme Efésios 3,19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O que fazer para conhecer o amor de Cristo? O que está escrito aqui atrás, no versículo de número 17, está enraizado e alicerçado no amor de Cristo Jesus. Porque quando você está enraizado no amor de Cristo, o amor de Cristo cresce
na vida de alguém que está enraizado no próprio amor. E quando o amor de Cristo cresce na vida de alguém, esse amor vai produzir os frutos do Espírito. E com os frutos do Espírito, você vai alimentar a outras pessoas com os frutos do Espírito que em você cresceu. Ou seja, o crente não deve alimentar as pessoas com discórdia. O crente, independente de quem, não deve alimentar as pessoas com ódio, com divisão, com ilusão. Deve alimentar com o amor de Jesus Cristo. Alimentar com o perdão, com a santidade, com a conversão. Todo cristão deve alimentar as pessoas com o amor do Espírito Santo, ou precisamente com os frutos do Espírito Santo. Porque só tem os frutos do Espírito Santo aquele que está enraizado no amor de Cristo Jesus. Deixa eu perguntar a você que está me ouvindo. Alguns vão se sentir ofendidos, mas eu vou perguntar. Você sabe quais são os frutos do Espírito Santo? Com que você tem se alimentado? Ou com que você está alimentando as pessoas com as quais você conversa? Com que você tem alimentado elas? Ou com que estão te alimentando? Todo cristão, repito, começando pelos pregadores, deve estar enraizado em Cristo, para que o amor de Cristo nesse alguém cresça. Quando o amor de Cristo nesse alguém cresce ao ponto de tornar-se enraizado, brotam os frutos do Espírito. E com os frutos do Espírito Santo, nós devemos alimentá-lo aos nossos ouvintes. Para que assim eu conheça de fato o amor de Cristo, conforme o versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então o entendimento está no amor. E o que fazer para conhecer o amor de Cristo? Está enraizado e alicerçado no amor de Cristo Jesus. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, ou com toda a plenitude do Espírito. Então o que fazer para ser tomado pela plenitude do Espírito Santo? Está enraizado e alicerçado no amor de Jesus Cristo. Se eu estiver enraizado e alicerçado no amor de Jesus Cristo, eu serei tomado por toda a plenitude do Espírito. E isso quando alguém encontra-se enraizado ou alicerçado no amor de Cristo. Agora, quando alguém não está enraizado ou nem alicerçado no amor de Cristo, ele não pode ser tomado pela plenitude do Espírito. Ele vai ser dominado pelo pecado, tomado pela discórdia, tomado pelo ódio, que é o que tem acontecido com muita gente, porque não está enraizado no amor de Cristo, não está alicerçado. Ou seja, o que está crescendo de muitas pessoas é discórdia, divisão, ilusão, engano. E muitas pessoas não têm se dado conta disso. O que tem crescido é em você, ou em quem você está enraizado, em quem você está alicerçado, o que está crescendo no seu coração. O versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Percebe? Conforme o seu poder que opera em nós. Como Deus, mesmo ele sendo poderoso, grandioso como ele é, mas mesmo Deus querendo fazer ou querendo operar na vida de alguém, de que forma Deus vai operar na vida de alguém, o qual, alguém esse que eu me refiro, não está enraizado em amor, não está alicerçado no amor de Cristo. Cristo quer operar, Ele quer fazer, Cristo quer agir, mas para Cristo operar ou agir na minha vida ou na sua que me ouve, devemos estar enraizados em amor, tomado da plenitude do Espírito, para que assim Cristo possa operar com poder e glória na vida de cada um de nós, como diz no final do versículo 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Percebe? O seu poder que opera em nós. Percebe que a Bíblia aqui está dando indicação de que Cristo quer operar na vida de tudo e de todos. Mas para Ele operar na vida de tudo e de todos, como a Bíblia menciona, devemos estar enraizados, alicerçados em amor, para que assim estejamos tomados pela plenitude do Espírito, para que através do próprio Espírito Ele possa operar em nossas vidas. Ele só quer operar na sua vida, consertar o que está errado. Ele só quer honrar a sua fé, mudar a tua sorte, te ajudar, te dar força, te carregar nos braços se for necessário, mas é preciso estar enraizado no amor de Cristo.
É preciso estar alicerçado em Cristo, tomado pela plenitude do Espírito, para que Ele possa operar, realizando os teus sonhos, operar, abrindo porta no teu caminho, operar, te trazendo vitória, restaurando a família, operar, realizando os teus projetos, tornando os projetos que estão no papel realidade. Para que tudo isso te aconteça, é necessário que estejamos enraizados e alicerçados no amor de Cristo Jesus. Então, o que fazer para conhecer o amor de Cristo, ou para ter o entendimento do amor de Cristo, ou para ser tomado pela plenitude do Espírito? Está enraizado e alicerçado no amor de Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Por isso que eu falei no início, há muitas pessoas que dizem conhecer o amor de Cristo, mas não conhecem. Jó era uma dessas pessoas. Lá em Jó ele disse assim, 42, a partir do versículo 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Jó era alguém que conhecia Deus de teoria, não na prática. Assim tem muitas pessoas como Jó, está dentro da igreja, mas não conhece. Por quê? Porque não está enraizado no amor de Cristo, alicerçado no amor de Cristo. E o fato de muitas pessoas não estar enraizada ou alicerçada no amor de Cristo, não tem sido tomada pela plenitude do Espírito, como diz aqui no versículo 19. Observa que tem muitas pessoas causando divisão entre os próprios irmãos, causando contendas, ódio, discórdia. Vê se não é o que acontece com a maioria. São pessoas que conhecem Deus de teoria, mas não na prática. Eu finalizo essa mensagem deixando essa indagação no seu coração. De que forma você conhece a Deus? Na teoria ou na prática? Cuidado a quem você está seguindo. Cuidado a quem você ouve. Porque nem todo mundo que diz conhecer a Deus conhece. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.